Esse bolo de pote delicioso é zero glúten, zero leite, zero açúcar. E nos próximos minutos eu vou te mostrar o passo a passo da receita e como você pode faturar R$ 5.000 todos os meses com ela. Olá, boa noite! Que alegria imensa ter vocês aqui comigo nesse dia. Sejam muito bem-vindas. Eu vou dar só um minutinho enquanto vocês estão entrando, mas eu já quero pedir uma coisa. Clica aqui no botão de compartilhar e envia o link dessa aula para aquela amiga que ama fazer um doce e só precisa de um empurrãozinho para começar a vender. Manda para aquela confeiteira que precisa colocar opções saudáveis no cardápio ou para aquela mulher que está buscando uma renda extra trabalhando de casa. Vamos espalhar saúde e boas oportunidades hoje por aqui. Quanto mais gente, mais energia boa. E quem já chegou, me conta aqui no chat de onde vocês são. Digita a cidade, que a minha equipe tá de olho aqui no chat, acompanhando cada uma de vocês. E se tem aluna minha por aí, já dá um oi também, tá? Que honra ter vocês aqui comigo hoje. Gratidão enorme. E se vocês separaram um tempo para estar aqui hoje, é porque certamente compartilham de um desejo que une duas coisas maravilhosas: o amor pela cozinha e a vontade de transformar isso em uma fonte de renda de verdade. Para quem ainda não me conhece, eu sou Vanessa Montenegro, gastrônoma e especialista em cozinha saudável e sem glúten. A Pitadinha de Saúde nasceu lá em 2016, já são 10 anos de estrada. E eu comecei como muitas de vocês aqui, querendo proporcionar uma alimentação melhor dentro da minha casa. Na época, eu preparava lanchinhos saudáveis para o meu filho, que tinha só 2 aninhos, e eu comecei a postar no Instagram. Eu queria receitas funcionais, sem açúcar refinado, mas que tivessem sabor de verdade. Eu fazia, gostava do resultado e amava compartilhar. E o que era apenas para o consumo da minha família foi crescendo. Logo, eu vi a oportunidade de transformar aquilo em renda. Trabalhar da minha própria cozinha me deu o maior presente de todos, a chance de empreender e, ao mesmo tempo, ver o meu filho crescer de perto. Comecei oferecendo no condomínio onde eu morava, montei um delivery de congelados e depois eu passei a atender grandes eventos corporativos, com os bolos, inclusive. Até que chegou o momento em que eu decidi parar de vender para me dedicar a um novo chamado, que é ensinar. Até muito pouco tempo atrás, o meu foco era ensinar as minhas receitas para ajudar as famílias a comerem melhor. E eu me orgulho muito em dizer que nessa jornada já somos mais de 8.000 alunos. Mas hoje eu decidi dar um passo além. Eu quero entrar na casa de quem quer vender. A minha missão agora, o meu grande propósito, é te ensinar a fazer o mesmo que eu fiz lá atrás, transformar receitas em renda do jeito certo e sem bagunça. Hoje eu posso te oferecer todo o apoio, os atalhos e a experiência que eu não tive quando eu comecei. Nessa bancada aqui, eu vou te mostrar na prática que é possível ter um produto incrivelmente delicioso e altamente lucrativo, mesmo sendo sem glúten, sem leite e sem açúcar. Hoje nós vamos preparar juntas uma massa de chocolate e um brigadeiro. Vamos fazer um bolo de pote de chocolate quente. Tudo sem açúcar, sem leite e sem glúten. Vamos começar? Vamos mostrar aqui os ingredientes do brigadeiro que eu tenho aqui na bancada. Aqui eu tenho leite de coco, o adoçante natural, a base de estévia. Aqui eu tenho chocolate e cacau em pó 100%. E aqui, óleo de coco. Enquanto eu coloco cada ingrediente aqui na panela, eu vou falando um pouquinho deles para vocês, tá? Aqui, para a gente fazer esse brigadeiro mole, eu escolhi como base o leite de coco.
Por que o leite de coco? Porque ele pode ser consumido não só por quem tem intolerância à lactose, mas também a quem tem alergia à proteína do leite de vaca. Então, com o leite de coco, eu consigo atingir mais públicos, tá? Mas, assim, para fazer brigadeiro, a gente tem diversas possibilidades de bases na confeitaria saudável, tá? Então, assim, nos nossos materiais, a gente tem brigadeiro com base de castanha de caju, por exemplo, tem brigadeiro de inhame, que eu até já coloquei lá no feed, que é uma delícia também. E hoje eu quis trazer aqui para vocês a base de leite de coco, por ser muito acessível, tá? Eu procuro usar sempre materiais saudáveis, mas que sejam acessíveis, principalmente num primeiro momento, tá? Para quem quer começar agora na confeitaria saudável, é importante que comece pelo que você tem mais perto da sua casa, pelo que você tem mais fácil de encontrar, tá? E aí, com o passar do tempo, você vai poder sim procurar matérias-primas mais elaboradas, como a castanha de caju crua, por exemplo, para fazer outras bases de brigadeiro, tá? Então, hoje a gente vai fazer com leite de coco por isso, porque é muito acessível e porque a gente atende um público que não consome leite, tá? Não consome leite de vaca. Aqui eu vou colocar um adoçante natural para a gente atender um público maior que não consome açúcar, mas eu poderia estar substituindo tranquilamente por um açúcar demerara, por exemplo. Ele continuaria sendo saudável, tá? Mas na culinária funcional e não zero açúcar, tá? Então eu quis trazer aqui para a gente atender hoje as pessoas que não consomem açúcar. Tá, gente? Dentro da culinária saudável, da confeitaria saudável, a gente tem diversas opções de públicos que a gente pode atender. Deixa eu pegar aqui, que o adoçante, quando a gente deixa ele um tempinho assim, em temperatura, né, no ambiente, ele dá uma endurecidinha, forma uma películazinha. Aí a gente coloca tudo na panela. Esse adoçante natural aqui que eu tô usando, ele é à base de estévia. Ele é sem poliólise. Eu vou mostrar aqui para vocês. Que, inclusive, se vocês quiserem, a gente tem cupom de desconto, tá? É da Yes Free. É maravilhoso, porque ele não tem sabor residual, ele pode ir ao fogo, diferente daqueles que a gente encontra em supermercado, tá? Tem muitos lá que tem dizendo que é a base de estévia, mas quando você vai olhar a composição, não é legal, tá, gente? Tem muito adoçante ali, mascarado, que termina elevando o pico glicêmico, tá? Como um açúcar. Então, tomem muito cuidado com esses adoçantes que vendem no supermercado. Optem por adoçantes naturais e esse eu super indico. E ele não causa desconforto. Tem gente que tem um pouco de desconforto quando usa adoçantes com polióis, que é o caso do eritritol, do xilitol. Quando a pessoa não tem problema com xilitol e eritritol, também são opções acessíveis, assim, fáceis de encontrar em caso de produtos naturais, por exemplo, tá, gente? Mas quem pode consumir açúcar, quem não tem restrições com relação ao açúcar, pode sim estar usando aqui o açúcar demerara. São açúcares mais naturais, vamos dizer assim, que não passam por processos químicos como um açúcar branco, tá? Não são açúcares refinados. A gente opta por opções mais naturais, vamos dizer assim, que passam por menos processos químicos, que é o caso da demerara, do açúcar mascavo, do açúcar de coco, mas aqui, para não ir tanto para o sabor do coco, já que a gente já tem o leite de coco, a gente usa um açúcar mais neutro como o demerara, tá? Esse sabor do leite de coco, ele vai ser neutralizado, vai ser não totalmente zerado, tá, gente? Mas ele fica um leve sabor de coco. Mas o cacau e o chocolate que a gente vai usar ajuda muito nisso, a dar uma suavizada nesse sabor do coco. E ele fica maravilhoso, fica delicioso, tá? E agora a gente vai colocar aqui o cacau em pó 100% e o chocolate 70% cacau, tá?
Deixa eu ligar logo essa panela para ela ir aquecendo. Sim, aqui, gente, é só colocar tudo na panela. É importante que seja uma panela grande, porque ele vai ferver, tá? E ele pode ferver demais se você tiver com uma panela pequena, não vai transbordar, tá? Então, só atenção nisso para colocar numa panela grande, tá? Então é só colocar aqui, vou colocar também. Ah, sim, gente, com relação ao chocolate. Eu tô usando chocolate também que a gente tem, ó, o cupom de desconto. O cupom tanto na Yes Free, né, do adoçante é pitadinha, quanto na Ouro Moreno também é pitadinha, tá? Na Ouro Moreno a gente tem 20% de desconto e na Yes Free 10% de desconto. Então vale muito a pena comprar com esses parceiros, tá? Então, eu tô usando esse chocolate da Ouro Moreno porque ele é muito puro. Ele não tem lactose e não tem leite também. Então, é zero proteína do leite. Então, se você pretende atender um público que não pode consumir leite, esse é um ótimo chocolate, tá? Agora, gente, se você tá começando agora, né? Tá começando do zero realmente, você não precisa necessariamente ter esses produtos mais difíceis de encontrar. Não é que eles são difíceis de encontrar, mas você vai precisar pedir pela internet, né? E aí vai demorar uns dias para chegar. E a gente quer que você comece logo, tá? Não quero que você espere chegar produtos. Você vai fazer isso, mas quando você já tiver começado. E para começar, você pode facilmente começar com o que você já tem perto de casa, tá? E a gente vai te ajudar nisso dentro lá do curso, tá? Que eu vou falar mais pra frente. E também no suporte, a gente sempre vai estar dando orientações de substituição de ingredientes quando você não tem aquele ingrediente facilmente ali e acessível para você, tá? Então pode ser substituído por um outro chocolate, né? Normalmente chocolates acima de 60% cacau já não tem lactose, já não tem leite. Mas fica atento, porque a indústria, gente, prega peças na gente. Então sempre leia a lista de ingredientes, é o mais seguro a fazer, tá? Então, vou usar esse chocolate. Tem a opção também de não usar chocolate, para deixar ainda mais acessível, tá? Mas aí o que você vai fazer? Colocar mais um pouquinho de gordura, tá? No caso, a gente vai usar o óleo de coco sem sabor. É só uma colher. Por quê? Porque o chocolate ajuda na textura, tá? E no sabor. Então, se a gente tira o chocolate, a gente vai precisar colocar mais gordura, porque a gente está tirando a gordura do chocolate, e vai precisar colocar mais sabor. Então, a gente coloca um pouco mais, desculpa, gente, um pouco mais do cacau em pó, tá? Ó. E aqui eu vou só misturar para esses ingredientes se incorporarem e vou esquecer essa panela, tá? Eu não preciso ficar mexendo só agora no início para os ingredientes se misturarem, mas não vou ficar mexendo, tá? Por 15 minutos, cerca de 15 minutos, você vai deixar em fogo baixo a médio e ele vai apurando. A gente só vai mexer aqui depois de uns 15 minutos, tá? Gente, eu quero que vocês não se preocupem com relação às medidas dos ingredientes e as substituições dos ingredientes, porque a gente vai preparar um material muito especial para vocês com todos esses detalhes, tá? Todos os ingredientes e opções de substituição. E a gente vai enviar lá no grupo VIP, tá? Então não se preocupa com relação à quantidade dos ingredientes, tá? E aos ingredientes certinhos, porque a gente vai enviar tudo lá, tá? Então, ó, coloquei aqui tudo na panela. Já já eu mostro para vocês aqui de cima, com a outra câmera. Agora não tem nada que ver aqui, só misturei todos os ingredientes e quando começar a apurar, eu mostro para vocês, tá? Deixa eu colocar isso para cá. E a gente já pode seguir com a massa do nosso bolo.
uma massa super fofinha e deliciosa para acompanhar esse brigadeirinho mole, tá? É uma proposta diferente que eu quis trazer aqui para vocês. A gente vai chamar esse bolinho no pote de bolo de chocolate quente, tá? Porque a gente tá num período mais friozinho, então tem tudo a ver, tá? Mas facilmente a gente poderia também chamar de bolo de pote de chocolate, né? Mas o bolo de pote de chocolate quente já traz um tchan, né? Já tem um marketing aí por trás. Então, a gente pode se utilizar desses artifícios, né, para vender mais. E fica uma delícia, né, gente? Eu prefiro comer um chocolate, um bolinho quentinho, do que comer um bolo gelado, mas aí vai de gosto. Então, no produto, né, você vai colocar lá para o seu cliente as orientações. Aquecer antes de consumir, tá? Aquecer por 1 minuto, tá? Você coloca uma etiqueta no próprio produto para ele aquecer e ter uma melhor experiência comendo o bolinho com o chocolate quente, tá? E como a gente vai fazer estilo chocolate quente, a gente não precisa deixar apurar demais, tá? Esse brigadeiro, né, essa receita, chega em ponto de enrolar com 30 minutos, tá? Mas a gente não quer esse ponto, né, o ponto de enrolar. Então, a gente vai fazer um brigadeirinho mole que fica mais próximo do chocolate quente, tá? Já começou a ferver aqui e eu vou mostrar pra vocês de cima. Vou mostrar pra elas aqui. Olha só, gente, ó, a fumacinha tá aqui, ó, deixa eu pegar a espátula, ó, ele já fica numa consistência, ó, bem boa, bem cremosinho, mas aí pra ficar mais um brigadeirinho mole, a gente deixa apurar mais um pouco, tá? Ó, o cheiro que tá aqui, maravilhoso. E assim como eu falei para vocês que a gente pode substituir facilmente os ingredientes do brigadeiro mole, né, do nosso chocolate quente, a gente também pode substituir facilmente esses ingredientes do bolo, tá? Eu quis trazer hoje uma proposta com alguns ingredientes um pouco mais difíceis, né, que a gente não tem na esquina de casa. Por quê? Porque o que a gente tem na esquina de casa, um açúcar não refinado, muita gente consegue fazer facilmente, né? Muita gente acredita e sabe que dá para fazer um bolo delicioso usando açúcar, né? Um bolo fofinho que não esfarela. Mas para muita gente o desafio é fazer um bolo fofinho, gostoso, macio usando adoçante, usando um azeite, por exemplo, que a gente vai usar aqui hoje, usando uma farinha de oleaginosa. Tem muita gente que deixa o bolo embatumado, né? Super oleoso quando usa uma farinha de oleaginosa, então a gente vai mostrar o jeito mais difícil, tá? De preparar um bolo para você ver que não é tão difícil assim, para você ver que é possível e é possível fazer um doce delicioso com o mesmo sabor ou até mais gostoso que o tradicional. Mas antes da gente ir para cá, gente, deixa eu dar uma mexidinha aqui no nosso brigadeirinho, que ele já tá praticamente pronto, tá? É rapidinho, porque esse ponto que a gente quer não exige tanto tempo, né? Se a gente fosse fazer o brigadeiro de enrolar, aí sim fica aí uns 30 minutos. Porque é essa base do leite de coco. Quando a gente usa bases mais líquidas, como leite de coco, um leite integral sem lactose, então a gente precisa esperar apurar. Mas, como eu disse, tem outras bases que são mais rápidas. O inhame, por exemplo, como ele já é mais consistente, a gente faz isso rapidinho, tá? É bem mais rápido. O com castanha de caju também, o com leite em pó, que eu adoro, vai ter aula lá no nosso curso, fazendo leite condensado com leite em pó, e aí fica rapidinho pronto, e é uma delícia. Eu vou mostrar para vocês novamente o ponto. Vou esperar só mais 5 minutinhos aqui, porque tá
praticamente pronto. A gente tá fazendo 2 receitas aqui ao mesmo tempo. Então, é essa loucura aqui. A gente não pode tirar o olho daqui. Então, gente, pro bolo é rapidinho. A gente usa apenas um liquidificador. Nem tigela eu vou usar hoje, tá? Porque a gente não precisa, tá? Esse bolo é super simples. Ó, vou colocar aqui o ovo. Mais uma vez, eu digo para vocês, não se preocupem com as medidas, tá? Que eu vou passar tudo para vocês lá dentro do grupo, tá? Aqui, gente, eu tô fazendo meia receita, porque eu já fiz meia antes para deixar já um bolo prontinho, pra gente não precisar esperar o bolo ficar pronto para fazer a montagem, tá? Então, aqui eu tô fazendo meia receita. Lá quando eu passar para vocês vai estar a receita completa. Eu sempre gosto de... Opa! Ai, gente, ao vivo. Ó, eu sempre gosto de começar os bolos no liquidificador usando o ovo, a gordura e o que a gente vai usar para adoçar, tá? Ah, gente, falando em gordura, coloquei aqui o azeite. Poderia ser um óleo de coco, tá? Que é o mais comum, né? Que a gente usa na culinária saudável. E eu vou desligar aqui, gente, já a panela, tá? Como ela é uma panela elétrica, ela continua ainda aquecendo por um tempo. Pausa aqui no bolo. Já tá no ponto maravilhoso. Vou mostrar aqui para elas que tá no ponto perfeito. E aí a gente faz o nosso bolinho sem interferências. Vamos lá olhar. Olha só esse ponto, que maravilhoso, já tá, ó, um brigadeirinho mole. Ele é um pouco além do chocolate quente, né, gente? Ele fica realmente um brigadeirinho mole. Ó, a gente passa a espátula, tá vendo? E ele... Ó. Nesse pontinho aqui. E aqui eu vou tirar aqui dessa panela para ele ir esfriando um pouquinho. Para quem ficou curiosa com relação à panela, gente, essa é uma panela elétrica de pressão, tá? Mas dá para fazer tudo nela. Eu faço arroz, faço tudo. Dá pra cozinhar tudo. Eu gosto porque ela tem um revestimento de cerâmica, então não preciso estar, por exemplo, no caso do brigadeiro, não preciso estar preocupada se vai grudar, ela não gruda. É bem boa. Eu gosto muito. E aí pra gente aqui, como a gente não tem fogão aqui no estúdio, aí fica muito prática. Prontinho. Aqui, brigadeiro maravilhoso, cheiro. Vou aproveitar e colocar um pouquinho mais pra cá. Só um instante. Aí fica melhor pra gente fazer o bolo. E aqui nosso brigadeirinho delicioso. Como eu ia dizendo pra vocês, gordura, tá? A gente podia estar facilmente colocando aqui um óleo de coco. Usei o azeite. O azeite não deixa aquele sabor de azeite, tá? Ele, pelo contrário, combina muito com bolos de chocolate, né? De cacau, bolos cítricos. Então, a gente pode estar usando o azeite muito em nossas receitas saudáveis, porque em muitos casos ele tá mais barato, né? E é tão saudável quanto um óleo de coco.
Então, a gente pode estar fazendo tranquilamente com ele. E aí eu gosto de colocar no liquidificador e bater sempre a gordura, os ovos e o que a gente usar para adoçar. No caso aqui, eu vou usar o adoçante natural, à base de estévia. Ó. Ele fica, tá vendo como eu disse, cria uma películazinha por cima, mas não tem problema algum. Só quando a gente deixa ele assim no ambiente, né? Então a gente coloca aqui, poderia estar usando açúcar demerara, açúcar mascavo. Eu adoro fazer bolo de cacau, bolo de chocolate com açúcar mascavo também. Açúcar de coco. Pode usar, se for mais acessível para você, o eritritol. Eu não gosto muito de colocar o eritritol sozinho, ele não adoça tanto. Então, a gente normalmente tem que usar mais, né? E aí eu não gosto de usar tanto. Então, eu gosto de colocar, de fazer um mix de eritritol com estévia pura. E a gente tem essa combinação nos nossos materiais, tá? Agora, com relação à estévia pura, né, tem hoje no mercado, tá bem difícil, né, da gente achar. A gente tinha uma muito boa, mas tem muita gente falando do sabor residual que ela tá deixando e tem que usar um pouquinho menos, então é importante testar antes de usar essa estévia pura. Por isso que, assim, eu indiquei esse adoçante porque gosto muito, né, fiz testes com ele em várias de nossas receitas e gostei muito, não fica sabor residual algum e ajuda muito na textura do bolo, ele fica muito fofinho. Ninguém diz que é sem açúcar, tá? Por isso que eu indico e porque o preço também é muito bom. Tem muitos adoçantes que são muito caros, né, gente? E aí não dá. A gente não precisa também, né, tirar nosso lucro por causa de adoçante. Então, esse aqui é maravilhoso. Vou bater aqui no liquidificador. Essa etapa aqui dá pra gente bater bem, tá? Cerca de 1 minuto. Aqui eu não vou bater tanto pra não tomar tanto nosso tempo. Já quando a gente coloca as farinhas, a gente não bate tanto, só mistura. Como eu não tô fazendo a receita completa, né, aqui é meia receita, ficou pouquinho ingrediente pra gente bater no liquidificador. Então eu não vou bater tanto tempo quanto eu gostaria, mais ou menos 1 minuto. Aqui, vou com a espátula do brigadeiro mesmo, porque só trouxe uma espátula, gente. Como pode? Vai. Aqui a gente dá uma raspadinha nas laterais. Dá mais uma batidinha. E aí a gente já pode botar os demais ingredientes. E aqui eu vou colocar a farinha de castanha de caju. Ela é uma farinha que eu gosto muito de usar, porque é uma farinha de oleaginosa que traz fibras, gordura boa e ela deixa o bolo macio, fofinho, traz uma umidade, traz fibras, ela enriquece a massa do bolo, tá? Traz nutrientes e ela substitui a farinha de amêndoas, que tem as mesmas propriedades, né? Propriedades muito semelhantes, só que a farinha de amêndoas é muito mais cara. Tá? Agora sim, a farinha de amêndoas tem um sabor mais suave para massas que são mais delicadas, como uma massa branca, uma massa de limão, por exemplo. Mas assim, gente, em todas as experiências que eu fiz usando farinha de castanha, eu não vi o sabor da castanha de caju se destacar tanto, tá? Ele também fica suave. A de amêndoas é mais, tá? Então, nesse bolo de cacau, ela fica maravilhosa. Você não sente sabor, tá? De castanha de caju. Ela fica incrível. Então, use bastante a farinha de castanha de caju, porque ela é muito mais barata do que a farinha de amêndoas e dá o mesmo efeito. Coloquei aqui a farinha de aveia
bem fininha. Eu gosto muito dessa combinação da farinha de aveia com a farinha de castanha de caju ou de amêndoas, porque fica uma combinação muito nutritiva, tá? Rica em fibras. Aí tem gente que diz, ah, mas não é low carb, a farinha de aveia não é low carb, ou não é sem glúten. Há muitas controvérsias, né, com relação à farinha de aveia. Com relação a ser sem glúten, originalmente, a farinha de aveia é sem glúten sim, tá? Então, pessoas, eu quero comer um bolo sem glúten, eu só fico passando meio estufada quando eu como glúten. Para essas pessoas, a farinha de aveia é maravilhosa. Agora, se eu tenho alergia, intolerância ao glúten, né? Eu sou celíaca. A farinha de aveia só pode ser usada se ela for certificada como sendo sem glúten, tá? Então, assim, para pessoas em geral, a farinha de aveia pode ser usada normalmente e a gente vender como sendo sem glúten, deixando claro que ela que não é apto para celíacos, que aquele produto não é apto para celíacos, tá, gente? Agora, se você não quer usar farinha de castanha, nem farinha de amêndoas de jeito nenhum, você pode usar o nosso mix básico de farinha sem glúten, que ele é muito acessível, a gente encontra no mercado da esquina, tá? Que é composto por farinha de arroz, amido de milho e polvilho doce. Um bolinho com essa combinação fica incrível também, muito fofinho, tá? E a gente atende diversos públicos com ele. Só não acho interessante usar essa combinação quando a gente usa adoçante. Eu não vejo muito sentido, tá? Eu gosto de usar, quando a gente usa adoçante, né? Pessoas que normalmente consomem adoçante são ou diabéticos ou têm alguma restrição, tá? Ou realmente pararam de consumir açúcar, então elas procuram algo que não alterem a glicemia dela, que não dê picos de glicemia. Então a gente opta por usar farinhas com mais fibras, tá? Que no caso, a farinha de castanha de caju, a farinha de aveia, muita gente diz que não pode usar, mas gente, pode sim, tá? Há controvérsias, pode sim, porque a gente está usando aqui gordura boa, a gente está usando proteína do ovo. Então, a combinação desses ingredientes é que vai fazer a receita ser low carb, tá? Baixa em carboidrato. Não é essa pequena quantidade de farinha de aveia que vai elevar o pico glicêmico da receita. Então, fique tranquilo com relação a isso, tá? Então, é isso. Vamos colocar aqui também no liquidificador cacau em pó, café solúvel e bicarbonato de sódio. E vamos bater rapidinho. Ai, gente, água. A gente usa água quente, tá? A gente pode usar também café. Café quentinho, se você preferir, pode usar. A gente não precisa usar leite, por exemplo, nessa receita. Bater. A gente ajuda aqui o liquidificador raspando um pouquinho as laterais. Que sempre junta ingredientes. Ela não é uma massa pesada, por isso a gente não precisa se preocupar em ter que separar na tigela. Agora sim, se a gente for fazer em grande quantidade para vender, atendendo, né, um pedido grande, muitas encomendas, ou você quiser, né, congelar, que é possível congelar, a gente vai ensinar isso dentro do curso, como congelar, e aí você ter sempre pronta entrega, né? Aí você não tem como fazer tudo no liquidificador, né? Agora vamos colocar o fermento. O fermento a gente dá só uma misturadinha. Bater para tostar também. Uma coisa muito importante que eu não falei para vocês
quando a gente inicia a produção do bolo, que aqui a gente está conversando bastante, mas quando a gente inicia a produção do bolo, a gente liga já o forno, tá? Principalmente se o forno for convencional. O forno convencional demora, em média, 15 minutos para aquecer e chegar na temperatura de 180 graus. Então, quando a gente vai começar a fazer o bolo, né, todos os preparos, a gente já pré-aquece o forno, tá, gente? Para quando a gente colocar esse bolo no forno, ele já tá lá naquela temperatura adequada. E a gente vai falar um pouquinho, não vou me estender tanto, falando de temperatura, gente. É muito importante que você tenha consciência da temperatura que tá lá no seu forno. O que acontece? Muita gente erra bolo, erra os cookies, por conta da temperatura do forno convencional, normalmente tá muito frio, tá? Então, como é que a gente resolve isso? Com um termômetro de forno, tá? Não tem pra onde correr. Precisa usar um termômetro de forno se você tem dúvidas se seu forno é desregulado, tá? Se a gente vai fazer cookies, eu recomendo muito que tenha esse termômetro de forno. Você vai fazer pão, tá? Que precisa daquela temperatura muito alta e a gente precisa ter certeza que ela tá alta lá no forno. É importante ter o termômetro de forno. Ó, agora a gente vai colocar essa massa, ó, vou mostrar pra vocês. Ó, a consistência dela. Ela não fica pesada, é uma massa muito cheirosa, o cheiro é uma delícia. E eu coloquei aqui o papel manteiga, não é necessário, tá? Eu coloquei só para facilitar mesmo, eu vou mostrar para vocês o outro que eu já tenho assado, para vocês verem a facilidade. A gente evita sujar tanto, né, a travessa. Vou organizar aqui a bagunça. Pronto, coloquei aqui e esse bolo vai pro forno por cerca de 30 minutos, tá? Eu já tenho um pronto aqui, vou mostrar aqui pra vocês. Aqui eu vou pedir pra minha produção levar pra assar. E já vou mostrar o outro aqui. Olha esse pontinho. E vou mostrar pra vocês de pertinho a fofura desse bolo. O cheiro, gente. O cheiro do brigadeiro, o cheiro dessa massa de bolo. Uma delícia. Ó, tá vendo? Usei assim. Vou mostrar aqui de pertinho. Para elas verem como fica fácil, assim, de usar com o papel manteiga. Vou mostrar aqui de cima. E aí já dá uma organizada aqui. Olha só a fofura da massa. Ela ficou super molhadinha e bem fofinha. Vou mostrar assim de pertinho, enquanto tem uma força-tarefa aqui ao meu redor para organizar a bancada, gente. Tava uma bagunça, né? Olha só. Muito fofinha. E aí eu fiz assim, fininha, já para ser o tamanho ideal do nosso potinho, tá? Ó, vou mostrar para vocês depois o tamanho da assadeira. Foi cerca de 20 centímetros, tá? Pra dar esse quadrado aqui, ó. Muito fofinho e muito úmida, tá? Então, aí vai ficar uma delícia com o brigadeirinho mole, ó. Perfeita essa massinha. E antes da gente montar esse bolinho, eu preciso te mostrar a matemática por trás dele. Eu vou te mostrar como esse simples doce pode colocar 5.000 reais no seu bolso todos os meses. Vocês acabaram de ver
como a preparação é simples quando se tem um método correto. Mas eu digo uma coisa para vocês, fazer um doce maravilhoso assim é apenas 50% do caminho. Eu sei exatamente o que se passa na cabeça de algum de vocês agora. Ah, Vanessa, eu amo cozinhar, minha família adora meus bolos, mas eu não levo jeito para vender. Ou então, eu morro de vergonha de oferecer, tenho medo de colocar preço e acharem caro. Deixa eu te falar uma coisa, olhando nos seus olhos. Eu também já tive esse medo. Quando eu comecei, eu tinha vergonha de oferecer, tinha receio de acharem caro e medo de não valorizarem o meu produto. Mas a grande verdade é que o mercado de alimentação saudável não para de crescer. Tem pessoas na sua rua, no seu prédio, na academia que você frequenta, que dariam tudo por um doce que não faça mal a elas. Pessoas que querem comer sem culpa, ou mães que precisam enviar lanches seguros para os filhos com restrições alimentares. E elas simplesmente não encontram com facilidade. Os doces industrializados, ditos saudáveis, são cheios de ingredientes duvidosos. E você entra exatamente aí. Entenda que você não está empurrando um produto, você está resolvendo um problema real, uma dor real. Sabe por que um bolo de pote está entre as melhores opções para quem quer começar a faturar da cozinha de casa? Porque ele une duas coisas fundamentais: custo de produção baixo e altíssimo valor percebido pelo cliente. A pessoa olha a camada de brigadeiro brilhante, fica com água na boca e quer comprar aquilo por impulso. Agora vem para a matemática real comigo, eu vou te mostrar aqui na tela. Se você vende apenas 15 potes desses por dia, trabalhando 20 dias no mês, oferecendo no status do seu WhatsApp, no condomínio, na escola dos seus filhos, no final do mês nós estamos falando de um faturamento de R$ 5.000. Eu fiz a precificação exata desse bolo, 0 açúcar, 0 leite, 0 glúten. Você produz ele por R$ 5,70, já contando com custos invisíveis de gás e luz, e vende por no mínimo R$ 17. E se você fizer a opção funcional com açúcar demerara, o seu custo cai para apenas R$ 3 e você vende facilmente por R$ 9 ou muito mais. Sabe o que isso significa na prática? É esse dinheiro entrando na sua conta enquanto você trabalha da cozinha de casa, perto dos filhos, fazendo seu próprio horário e sem patrão do seu pé. E o grande diferencial de estar aqui comigo hoje é esse: você não vai precisar gastar uma fortuna testando receitas. Você não vai jogar dinheiro no lixo perdendo farinha cara porque o bolo solou ou a cobertura calhou. Eu já fiz os testes por você. Eu já queimei panela, eu já perdi fornadas inteiras lá no começo. O que eu fiz agora foi sistematizar absolutamente tudo que funciona em um método prático e guiado. E é exatamente por tudo isso que eu decidi criar o mapa Fornada Lucrativa Confeitaria Saudável. Prestem muita atenção. O Fornada Lucrativa não é só mais um curso de receitas. Ele é um guia tático de execução rápida. Ele foi desenhado para te pegar pela mão e te levar do zero até as suas primeiras vendas em apenas 72 horas. Deixa eu te mostrar exatamente tudo o que você vai receber com acesso imediato ao se inscrever hoje nesse curso. Primeiro, o pilar da produção. Você vai ter acesso às masterclasses completas com o passo a passo dos doces campeões de vendas. O cookie Nova York funcional com a textura perfeita. O brownie chocolatudo denso e molhadinho. O bolo caseirinho com massa coringa que gera inúmeros sabores. O muffin de cenoura sem glúten super fofinho. E os biscoitinhos e cookies crocantes perfeitos para presentes. Tudo acompanhado da nossa apostila ilustrada completa. Só esse pilar de receitas já valeria R$ 197. Segundo, o pilar das vendas e organização. Você vai receber o plano de ação de 72 horas, o guia exato para estar vendendo em 3 dias. E junto com ele, roteiros de mensagens prontas para enviar no WhatsApp, guia de fotografia com celular e o guia de delivery. Terceiro, o nosso app de
precificação automática. Adeus complicação na hora de colocar preço. Você insere os ingredientes e o aplicativo calcula o seu lucro exato. E quem se inscrever hoje ainda leva 3 bônus exclusivos. Bônus 1, apostilas de recheios, coberturas e caldas. Bônus 2, Masterclass de um pão de forma funcional sem glúten maravilhoso. Bônus 3, aula prática no Canva para criar a sua logomarca e cardápio pelo celular. E tem mais, você não vai estar sozinha. Você terá acesso à nossa comunidade de alunos na Hotmart para troca de experiências e o melhor de tudo, suporte individual comigo e com a minha equipe direto no WhatsApp para tirar absolutamente qualquer dúvida que surgir na sua bancada. Se você fosse somar todo esse ecossistema comprando cada parte separadamente, o valor passaria facilmente dos R$690. Mas hoje, nessa condição super especial de lançamento, você não vai investir R$690 e nem metade disso. O investimento para você ter acesso completo ao mapa Fornada Lucrativa hoje, ao curso, aos bônus, a tudo, é de apenas R$97 à vista. Ou, se você preferir, pode parcelar em 12 vezes de R$9,99 no cartão de crédito. Tá bom demais, não é, meninas? São menos de R$10 por mês para você aprender o caminho exato para faturar R$5.000 trabalhando da cozinha da sua casa. E presta muita atenção nesses recados importantes. Apenas essa primeira turma terá acesso vitalício a todo o material. Nas próximas turmas, esse curso passará a ter assinatura anual. Então, aproveita essa oportunidade única. Além disso, esse valor promocional é exclusivo desse primeiro lote. Ele não vai ficar disponível por muito tempo. E para deixar tudo ainda mais especial, as 5 primeiras inscritas que garantirem a vaga agora vão receber presentes físicos maravilhosos entregues em casa. As 5 primeiras que comprarem vão receber chocolate 70% cacau sem leite, delicioso da Ouro Moreno, que a gente usou hoje aqui, e um kit maravilhoso da Yes Free com adoçante natural à base de stevia, que a gente também usou, e um caramelo zero açúcar incrível e uma eco bag linda. A nossa equipe vai apurar os 5 primeiros nomes e divulgar a lista oficial lá no nosso grupo VIP do WhatsApp hoje mesmo. Então prepara, nós vamos colocar o link de inscrição agora aqui no chat. E deixa eu falar uma coisa olhando nos teus olhos. Tá muito barato, gente. Eu fiz questão de deixar o valor desse primeiro lote extremamente acessível por um único motivo. A minha missão hoje é ajudar o máximo de mulheres possíveis a se colocarem em movimento. Eu não queria que o dinheiro fosse uma barreira para você dar esse primeiro passo a começar a transformar a sua vida trabalhando da cozinha de casa. Então, clica no link, garante a sua vaga, todos os bônus e o seu acesso vitalício. E se você ainda está em dúvida ou com aquele friozinho na barriga, lembra que você tem 7 dias de garantia. Se você entrar, olhar tudo e achar que o curso não é para você, nós devolvemos todo o seu dinheiro. O risco dessa decisão é todo nosso. Tá muito acessível. A oportunidade está nas mãos de vocês agora. Vamos se colocar em movimento? Agora, enquanto vocês vão comprando aí, eu vou montar aqui o nosso bolo de pote de chocolate quente maravilhoso. Bora lá? Eu tenho aqui nossa massa de bolo, tenho nosso brigadeiro delicioso, que já não tá mais quentinho, mas, ó, tá maravilhoso aqui. O cheiro disso aqui, gente. Ai, foca aqui para mostrar esse brigadeiro. E tenho aqui essas embalagens, tá? Que eu tô usando hoje. É de 150 gramas, tá? 150 ml de capacidade. Ela é bem pequenininha e isso vai influenciar em como a gente vai montar aqui o nosso produto, tá? Eu vou passar a quantidade que eu vou usar em gramas de cada um, mas isso vai variar de acordo com a embalagem que você vai usar, tá? Então, bora lá.
Vou colocar, tô aqui com a balancinha, então assim, balança é essencial, tá? Para quando a gente tá trabalhando com confeitaria saudável, tanto para fazer as receitas, como para montar o nosso doce, tá? Tô usando aqui a pequenininha, que é a balancinha de precisão, porque o nosso doce é pequenininho, mas poderia ser uma maior também para ir montando vários ao mesmo tempo, tá? E aí, eu vou começar colocando uma camadinha de base. Como ele tem esse espaço assim pequenininho, tá? Eu vou começar colocando uma camadinha leve desse brigadeiro, tá? Vou colocar aqui só uma camadinha de leve. E aqui deu 16 gramas, 15 gramas. E aí vou colocar, deixa eu pegar uma colher e uma faca. Para colocar o bolo, tanto você pode colocar ele bem esfareladinho, quanto você pode pegar uma fatia quadradinha, né, do tamanho do potinho e colocar por cima, tá? Eu até separei aqui, ó, já tá sujinho que eu cortei esse aqui, ó, um marcador de brownie, né, um cortador de brownie, e como ele tem exatamente o tamanho do potinho, então serviu bem, mas poderia ser com faca também, e pra gente não ter desperdício nenhum de massa, pode ser ele quebradinho, tá? Não tem problema algum, fica legal também. Aí deixa eu colocar aqui a tara, eu vou mostrar pra vocês também com a câmera de pertinho, tá? Coloquei aqui 40 gramas de massa. O próximo a gente mostra de pertinho. E aqui por cima, eu coloco 30 de cobertura, que aí a gente tem a mesma quantidade de massa, tem de cobertura, tá? Que aí fica uma proporção bem generosa. E para finalizar, eu vou usar uma castanha triturada, que tem tudo a ver, já que a nossa farinha usada foi de castanha de caju. Então, fica só para finalizar. Poderia ser um granulado, um coco ralado, enfim. Eu gosto da castanha de caju, que ela, inclusive, dá uma leve crocância. Então, tá aqui, doce delicioso. Vamos mostrar aqui de pertinho para vocês também. E vamos lá montar mais um potinho. A gente tara a balança, começa com a camadinha do brigadeiro. 10 gramas é o suficiente. Coloca 40 gramas de massa. Nossa massa super fofinha e já molhadinha, por isso não tem necessidade de molhar a massa, tá? Mas, se você quiser, pode dar uma molhadinha também, é só misturar um pouquinho da cobertura com um pouquinho de água, tá? Mas não é necessário, você vai ver que essa massa é super úmida. E a gente finaliza com cerca de 30 gramas desse brigadeiro molinho, que já é o suficiente para ficar bem chocolatudo. Finaliza com as castanhas para dar um acabamento e dar uma textura também. E é isso, gente. Agora vamos dar uma colherada aqui para vocês verem que delícia que é esse potinho. Olha isso. Irresistível. Ninguém diz que é sem açúcar, sem leite e sem glúten. E sem leite condensado, né? Porque esse brigadeiro aqui maravilhoso, que parece leite condensado. Ó. Perfeito. Irresistível. A massa úmida. O brigadeiro perfeito. Delicioso, gente. Delicioso. E fica melhor ainda
quentinho. Só aquecer 30 segundos no micro-ondas que a experiência muda. E o tanto de gente que preza por uma alimentação saudável ou é diabético e não pode comer açúcar, que amaria comprar doces assim de você. Delícia. Vocês gostaram? Eu quero dar as boas-vindas a todas que estão entrando no curso. Eu espero muito que essa receita tenha inspirado vocês. Agora, dentro da área de membros, vocês têm mais doces deliciosos para experimentarem e venderem muito. Contem comigo! Eu encontro vocês lá dentro da plataforma. Um beijo enorme, fiquem com Deus e até a nossa aula de boas-vindas lá dentro. Tchau, tchau!